Yo guys, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Velkis e bom, hoje é dia de análise e eu tô aqui pra comentar justamente esse 19º episódio de Darling in the Franxx. Na real eu soltei esse vídeo ontem, só que tipo, pra dar tempo pra galera assistir o episódio e refletir sobre ele, eu decidi colocar esse vídeo hoje, um dia depois, mas enfim. O episódio como um todo foi uma reprise, posso ser essa palavra? Na real, um flashback sobre como a guerra contra os Urrossauros versus humanos começou, que no caso foi praticamente totalmente focado no Dr. Franxx, que anteriormente ele foi chamado pela Ape para pesquisar em cima da energia do magma. E a pesquisa consistia justamente em um modo de fazer com que a humanidade se tornasse imortal. E ele consegue fazer isso, só que como consequência ele meio que provoca a ira dos Urrossauros, porque os Urrossauros é revelado nesse episódio que eles são uma civilização antiga que dependia, de certa forma, da energia do magma. Aí como os humanos começaram a estocar essa energia e pá, eles meio que ficaram muito pistolas com os humanos. Uma curiosidade que eu queria salientar aqui pra vocês, que tipo, em determinada parte do episódio, o Dr. Franxx ele vai analisar o primeiro Urrossauro dele, e ele constata que é uma fêmea, velho. Isso comprova a nossa teoria, que eu já tinha falado anteriormente, de que os Franxx, eles são oriundos, eles são feitos a partir dos Urrossauros. Por que isso? Porque aquele Urrossauro que o Dr. Franxx analisou era fêmea, no caso, ele, o cromossomo XX. Agora você percebe que na palavra Franxx, ela é composta por 2x no final, no caso, faz referência diretamente ao cromossomo XX. E além disso, todos os Franxx possuem seios, ou seja, são teoricamente fêmeas, assim como o primeiro Urrossauro que o Dr. Franxx analisou. Ou seja, os Franxx são feitos a partir dos Urrossauros. Isso não ficou muito esclarecido diretamente no episódio, ficou meio que implícito ali, mas se você juntar uma ponta com a outra, é essa a conclusão que dá pra chegar no final. Outro ponto marcante que foi de longe o mais destacável no episódio foi justamente o final, porque é revelado a origem da Zero Two de maneira bem direta, mas dá pra perceber que o Dr. Franxx está se referindo a Zero Two, porque é quando a Ape manda ele ir pro subterrâneo para conseguir uma amostra de DNA da princesa Urrossauro. E ele consegue, ela arranca o braço dele e ele consegue uma mecha de cabelo dela. E no final mostra justamente a Zero Two sendo sintetizada, entre aspas, lá naquele galão. E outra curiosidade bastante destacável com relação à Princesa Urrossauro e a Zero Two é que, se você reparar no logo do anime, de Darling in the Franxx, os dois X, que no caso fazem referência ao cromossomo XX, eles são de cores diferentes, vermelho e azul, velho. Quando os chifres do Hiro foram mostrados pela primeira vez, eu pensei, nossa, eles devem estar fazendo menção, referência ao Zero Two e a Zero Two e ao Hiro, mas não, é uma referência à Princesa Urrossauro e a Zero Two. E o que é que isso significa? Porque o Dr. Franxx ele é especialista em clonagem, ou seja, ele consegue criar clones das pessoas e pá, ele conseguiu fazer isso com a Princesa Urrossauro, meio que fez algumas modificações e assim nasceu a Zero Two. Só que qual é a implicação disso? Se a Zero Two é realmente, quer dizer, ela é uma cópia da Princesa Urrossauro, ou seja, ela tem teoricamente as mesmas capacidades da Princesa Urrossauro, no caso de controlar os Urrossauros e projetar a mente dela a voz dela na mente das pessoas, velho. Isso justifica o que a gente tinha dito anteriormente, nossa teoria daquela relação das mãos gigantes com a Zero Two. Porque lembra no final do episódio 15, quando aquela mão gigante destrói o Latifúndio 13? E deixa somente os Franxx ilesos, entre aspas. Então, quem estava controlando aquilo era a Zero Two. Não tem como ser a Princesa Urrossauro, porque teoricamente ela tem as mesmas capacidades da Princesa Urrossauro. Mas se fosse a Princesa Urrossauro controlando aquela mão gigante, teria destruído todos os Franxx do Esquadrão 13, o que não aconteceu. Ou seja, a Zero Two controla aquelas mãos e controla os Urrossauros também, velho. Agora eu queria abrir portas aqui para uma teoria que, sei lá, me veio do nada quando eu tava assistindo esse episódio. Vocês perceberam que, aliás, a semelhança da esposa do Dr. Franxx com a Kokoro, velho? Porque, tipo assim, todos os parasitas, eles são, teoricamente, cópias dos humanos que viveram anteriormente. Porque, tipo, depois do processo de imortalização, os humanos perderam a sua capacidade de se reproduzir. Ou seja, foram necessários criar parasitas para pilotar os Franxx.
Porque para pilotar os Franks tem que ter essa capacidade de reprodução. Ou seja, se você fizer o processo de imortalização, você não consegue pilotar. Ou seja, todos os parasitas são férteis, por assim dizer. Mas, sei lá, velho, a Kokoro, ela me lembra um pouco a esposa do Dr. Franks, essa questão. Porque ela, tipo, no Esquadrão 3 ela é de longe a mais emotiva. Ela é a primeira a falar em reprodução e pá. E assim como a esposa do Dr. Franks, ela é quem demonstra seu lado emocional com mais clareza, por assim dizer. Você meio que fica nítido as intenções dela. Então a minha teoria é que o Dr. Franks tenha clonado a esposa dele e esse clone seja justamente a Kokoro. Mas, tipo, é uma ideia bastante vaga que não tem comprovação nenhuma. O negócio é esperar pra ver. Agora, uma coisa que me incomodou bastante com relação ao plot, ao roteiro, velho, porque, tipo, em determinado episódio, eu não lembro exatamente qual, mas é dito que a guerra contra os Ultrosauros já dura mais de 100 anos. E, tipo, o Dr. Franks fala nesse episódio que ele não quer fazer o processo de imortalização, ele prefere substituir as partes deles por os membros dele por partes mecânicas. Só que, tipo, se dura mais de 100 anos, como é que ele ainda tá vivo? Que, tipo, ele não é totalmente uma máquina, ele tem partes orgânicas também, então faz sentido? Não faz. Mas é esperar pra ver, velho. Agora que a Zero Two e a Princesa Rosário são gêmeas, velho, mano, isso foi muito, sei lá, mind-blowing. Mas enfim, o que eu tinha pra considerar sobre esse episódio é justamente isso. Se você chegou a uma compreensão diferente da minha, faça o enorme favor de deixar aí nos comentários pra gente chegar a uma compreensão melhor. Então, fica a dica aí. Muito obrigado por me ter assistido até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!